o Jair que vai ler hoje, viu? A todos, boa noite. Convido o nobre vereador Jair da Pirâmide para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Pecados dos chefes e do povo. Animais todos do campo, feras do bosque, vinde para devorar. As suas sentinelas estão todas cegas. Todas se mostraram ignorantes. São cães mudos que não podem ladrar, que veem coisas vãs, que dormem e que amam sonhos. E esses cães, tão sem vergonha, não podem saciar-se. Os mesmos pastores não têm nenhuma inteligência. Todos declinaram para o seu caminho, cada um para a sua avareza, desde o mais alto até o mais baixo. Vinde, dizem eles, bebamos vinho, enchamo-nos até a embriaguez, e como hoje assim faremos também amanhã e ainda muito mais. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, sob a proteção de Deus e de conformidade com o regimento interno, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária da Câmara Municipal de Santo Anastácio. Solicito à senhora primeira secretária a leitura das matérias constantes no expediente independente de votação. Boa noite a todos, paz e bem. Nesta secretaria, seguintes correspondências recebidas pela Câmara Municipal. Sessão ordinária de 23 de novembro de 2020. Ofício número 761/2020 do senhor Prefeito Municipal, com resposta ao requerimento número 219/2020 do vereador Dida. Ofício número 762/2020 do senhor Prefeito Municipal, com resposta ao requerimento número 218/2020 do vereador Dida. Ofício número 763/2020 do senhor Prefeito Municipal, com resposta ao requerimento número 224/2020 do vereador Heitor Leme. Câmara Municipal de Santo Anastácio, edital para conhecimento público. Torna público o recebimento pela Câmara Municipal do processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contendo parecer prévio sobre as contas da Prefeitura Municipal de Santo Anastácio do exercício 2018. A Câmara Municipal de Santo Anastácio, Estado de São Paulo, por intermédio do seu presidente, vereador Valdir Rodrigues, torna público que o Poder Legislativo Municipal recebeu da Igreja Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o processo que se refere à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santo Anastácio do exercício 2018, tendo como responsável o prefeito Roberto Volpe, sendo exarado parecer prévio favorável às contas do município, pela Igreja Primeira Câmara de Tribunal de Contas, em sessão do dia 7 de julho de 2020, cujo acórdão foi publicado no Diário Oficial dia 21 de julho de 2020, com trânsito em julgado em 2 de setembro de 2020. O processo em mídia digital, oriundo do Tribunal de Contas, recebido pela Câmara Municipal e protocolado na Secretaria Administrativa do Legislativo de 11 de novembro de 2020, conforme protocolo, foi lido no expediente da sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2020, constando o despacho da presidência para notificação do senhor Roberto Volpe, responsável pelas contas e distribuição à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara para análise e emissão do parecer, para posterior apreciação pelo plenário, conforme prescrito no regimento interno do Poder Legislativo. Comunica ao outro sim, de acordo com o que se preceitua o artigo 70 da Lei Orgânica do Município, que o citado processo de prestação de contas do exercício do Executivo Municipal permanecerá à disposição de qualquer cidadão contribuinte pelo prazo de 60 dias para conhecimento e exame na Secretaria da Câmara Municipal de Santo Anastácio, na sua sede, a Rua Visconde de Mauá, número 121, Centro de Santo Anastácio. Câmara Municipal de Santo Anastácio, 17 de novembro de 2020, Valdir Rodrigues, presidente. O edital que acaba de ser lido pela primeira secretária foi publicado no jornal O Imparcial de Presidente Prudente.
edição do dia 18 de novembro de 2020, na página 29, no Jornal Oeste Paulista, na edição do dia 20 de novembro de 2020, na página 4. A Secretaria Administrativa também providenciou a notificação do responsável pelas contas do exercício 2018, senhor Roberto Volpe, ficando o mesmo ciente da decisão do Tribunal de Contas e da tramitação do processo da Câmara Municipal. A notificação ocorreu no dia 17 de novembro do corrente. Santo Anastácio, 18 de novembro de 2020. Ofício Gabinete 768/2020. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus respeitosos cumprimentos, firme do presente para encaminhar para a apreciação dessa Igreja Casa de Leis, através de Vossa Excelência, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 54/2020. Dispõe sobre alteração de metas e valores, diretriz ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício 2020 e da outras providências. Projeto de lei número 55/2020. Dispõe sobre alteração de metas e valores, diretriz ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício 2020 e da outras providências. Solicito que a apreciação se faça sob regime de urgência, de acordo com o artigo 56, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica do Municipal, uma vez que necessitamos dessa lei foi aprovada com a máxima urgência. Solicito ainda que seja analisada a possibilidade da realização de uma sessão extraordinária para apreciação e aprovação desse projeto, dada a urgência da utilização das referidas dotações, a fim de que os serviços prestados não sofram solução de continuidade. Na oportunidade, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Roberto Vô, prefeito municipal. Encaminhe-se o projeto de lei às comissões competentes a fim de ser exarados os pareceres dentro do prazo regimental. Indicação número 122/2020. Indica a mesa nos termos regimentais para que se envie ofício ao excelentíssimo senhor Roberto Vô, prefeito municipal, sugerindo que estude a possibilidade de implantar um obstáculo na rua Laurindo Pérez Falcão, número 30, no Jardim Santa Helena. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, Jair da Pirâmide, vereador do PTB. Encaminhe-se o projeto de lei às comissões competentes a fim de ser exarados os pareceres no prazo regimental. Indicação número 124/2020. Indica a mesa nos termos regimentais para que se envie ofício ao excelentíssimo senhor Roberto Vô, prefeito municipal, sugerindo que surja a possibilidade de implantar um obstáculo na rua Rui Barbosa, nas proximidades do número 103. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, Jair da Pirâmide, vereador do PTB. Está deferida a indicação número 124/2020, de autoria do nobre vereador Jair da Pirâmide. Senhor presidente, nada mais consta no expediente independente de votação. Nada mais havendo no expediente independente de votação, passaremos para o expediente dependente de votação. Antes, porém, solicito a senhora primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de presença. Ana Helena Issa. Presente. Toninho da Ambulância. Presente. Bruno Lozzi. Presente. Heitor Leme. Presente. Jair da Pirâmide. Presente. José Felipe Filho. Presente. Lúcia Enfermeira, presente. Dida. Presente. Renato Marques. Presente. Roberta Volpe. Presente. Valdir Rodrigues. Presente. Senhor presidente, estão presentes 11 vereadores. Havendo quórum regimental, vamos dar início ao expediente dependente de votação. Solicito a senhora primeira secretária a leitura das matérias em pauta. Ata da 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Anastácio, realizada em 16 de novembro de 2020. Consulto o plenário sem interesse na leitura da ata. Não havendo solicitação para a leitura da ata, mesmo está em discussão. Em votação a ata. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade a ata. Requerimento 244/2020. Requer a mesa nos termos regimentais, após manifestação da igreja plenário, para que se envie ofício ao excelentíssimo senhor Roberto Vô, prefeito municipal, para que informe essa Casa de Leis, dentro do prazo legal, o seguinte: quantos túmulos a Prefeitura Municipal terá que retirar do cemitério da Saudade devido à invasão de terras acima da linha férrea? Qual o prazo para a retirada desses túmulos? Enviar cópia da decisão com trânsito em julgado do processo que a Prefeitura para a União. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, Renato Marques, vereador do PSOL.
Consulta o plenário sem interesse na discussão do requerimento número 244/2020, de autoria do nobre vereador Renato Marques. Não havendo solicitação de discussão, está em votação o requerimento em pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento número 244/2020, de autoria do nobre vereador Renato Marques. Requerimento número 245/2020. Requer a mesa nos termos regimentais, após a manifestação do egrégio plenário, para que se envie ofício ao excelentíssimo senhor Roberto Vô, prefeito municipal, para que informe essa Casa de Leis, dentro do prazo legal, o seguinte. A Prefeitura Municipal já tem posse provisória do triângulo de reversão da FEPASA, área que pertence à União? Se sim, enviar cópia do documento. Se não, é possível a Prefeitura ter essa posse provisória? Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, Renato Marques, vereador do PSOL. Consulta o plenário sem interesse na discussão do requerimento número 245/2020, de autoria do nobre vereador Renato Marques. Não havendo solicitação de discussão, está em votação o requerimento em pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento número 245/2020, de autoria do nobre vereador Renato Marques. Requerimento 246/2020. Requer a mesa nos termos regimentais, após a manifestação do egrégio plenário, para que se envie ao excelentíssimo senhor Roberto Vô, prefeito municipal, para que informe essa Casa de Leis, dentro do prazo legal, o seguinte. Qual é a empresa que está realizando a reforma do terminal rodoviário? Enviar cópia do contrato formalizado entre a Prefeitura e a empresa. Qual o valor que a Prefeitura Municipal irá gastar na reforma? Por que a Prefeitura não contratou uma empresa de Santo Anastácio para realizar a reforma? Especificar. No projeto de reforma está incluído o piso tátil para deficiente visual? Se não, informar os motivos da não inclusão. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, Renato Marques, vereador do PSOL. Consulta o plenário sem interesse na discussão do requerimento número 246/2020, de autoria do nobre vereador Renato Marques. Não havendo solicitação de discussão, está em votação o requerimento em pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento número 246/2020, de autoria do nobre vereador Renato Marques. Requerimento 247/2020. Requer a mesa nos termos regimentais, após a manifestação do egrégio plenário, para que se envie ofício ao excelentíssimo senhor Roberto Vô, prefeito municipal, para que informe essa Casa de Leis, dentro do prazo legal, o seguinte. Quantos processos administrativos e sindicâncias encontram-se em andamento? Quem são os membros dessas comissões? Quais são os servidores investigados e quais os motivos da investigação? Existe na administração municipal algum processo administrativo ou sindicância ainda na fase de preparação, ou seja, que esteja dependendo apenas de ato administrativo de nomeação das comissões para que as investigações sejam iniciadas? Em caso positivo, quais são os servidores que serão alvos de tais procedimentos e quais motivos? Ainda, no caso de não existirem processo administrativo ou sindicância em fase de elaboração, por quais motivos as mesmas ainda não se iniciaram? Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, Bruno Loz, vereador do PSOL. Consulta o plenário sem interesse na discussão do requerimento número 247/2020, de autoria do nobre vereador Bruno Lozzi. Não havendo solicitação de discussão, está em votação o requerimento em pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento número 247/2020, de autoria do nobre vereador Bruno Lozzi. Requerimento número 248/2020. Requer a mesa nos termos regimentais, após a manifestação do egrégio plenário, para que se faça constar na ata dos nossos trabalhos legislativos, voto de congratulações para o Anastaciano Gustavo Frutuoso Loyola, coordenador de sustentabilidade e internacionalização do ICA, por ter sido eleito como chair do seu capítulo latino-americano e caribenho PRME, uma plataforma global das Nações Unidas da ONU, de engajamento voluntário com o intuito de discutir as contribuições latino-americanas para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, Bruno Lozzi, vereador do PSOL. O
O requerimento número 248/2020, de autoria do nobre vereador Bruno Lopes, de congratulações, está aprovado e será encaminhado aos senhores vereadores e vereadoras para subscrição. Requerimento 249/2020. Requer a mesa nos termos regimentais, após manifestação da egrégio plenário, para que se faça constar na ata dos nossos trabalhos legislativos, votos de congratulações para a radialista Cacá Oliveira, da Rádio Máquina do Tempo, pelo excelente trabalho desenvolvido na cobertura das eleições de 2020. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, Bruno Lopes, vereador do PSOL. O requerimento número 249/2020, de autoria do nobre vereador Bruno Lopes, de congratulações, está aprovado e será encaminhado aos vereadores e vereadoras para subscrição. Requerimento número 250/2020. Requer a mesa nos termos regimentais, após manifestação da egrégio plenário, para que se envie ofício ao excelentíssimo senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor Rodrigo Garcia, secretário do Governo do Estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor Gustavo Junqueira, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, solicitando que mantenha as atividades das casas de agricultura, especialmente a do município de Santo Anastácio, que atende os pequenos agricultores e pecuaristas anastasianos, como também dos municípios de Ribeirão dos Índios e Piquerubi, inclusive na expedição do Guia de Transporte de Animais, GTA. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, José Felipe Filho, vereador do PSDB. Consulto plenário sem interesse na discussão do requerimento número 250/2020, de autoria do nobre vereador José Felipe Filho. Não havendo solicitação de discussão, está em votação o requerimento em pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento número 250/2020, de autoria do nobre vereador José Felipe Filho. Requerimento número 251/2020. Requer a mesa nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, para que se envie ofício à excelentíssima senhora Bruna Furlan, deputada federal do PSDB, solicitando que realize as medidas necessárias com a finalidade de destinar recursos financeiros, por meio de emendas parlamentares, à Prefeitura Municipal de Santo Anastácio, para que sejam direcionados exclusivamente à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Anastácio, a APAI, à Associação das Damas de Caridade da Vila Vicentina de Santo Anastácio, Abrigo de Idosos, à Congregação das Filhas de Maria Missionária do Candário São José de Santo Anastácio, ao Lar de Menores, Dr. Arthur Ramos e Silva Júnior, Divina Providência de Santo Anastácio, e a Associação de Proteção aos Animais de Santo Anastácio, a PASA. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, José Felipe Filho, vereador do PSDB. Consulto plenário sem interesse na discussão do requerimento número 251/2020, de autoria do nobre vereador José Felipe Filho. Não havendo solicitação de discussão, está em votação o requerimento em pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento número 251/2020, de autoria do nobre vereador José Felipe Filho. Requerimento número 252/2020. Requer a mesa nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, para que se envie ofício ao excelentíssimo senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor Ailton Rodrigues Ferreira, secretário de Esportes do Estado de São Paulo, solicitando que beneficie o município de Santo Anastácio com uma unidade do projeto Areninhas, constituído de um campo de futebol e uma quadra de basquete 3x3, equipados com iluminação de LED, arquibancada e espaço para vestiários. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2020, José Felipe Filho, vereador do PSDB. Consulto plenário sem interesse na discussão do requerimento número 252/2020, de autoria do nobre vereador José Felipe Filho. Não havendo solicitação de discussão, está em votação o requerimento em pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento número 252/2020, de autoria do nobre vereador José Felipe Filho. Senhor presidente, nada mais consta para ser apreciado no expediente dependente de votação. Nada mais havendo para ser apreciado no expediente dependente de votação, passaremos para a ordem do dia. Solicita a senhora primeira secretária a colocação das matérias em pauta. Senhor presidente, nada consta para ser apreciado na ordem do dia desta sessão.
Para a ordem do dia da próxima sessão, teremos os seguintes projetos. Processo número 66/2020, interessado Heitor Lemes. Assunto: projeto de lei declara de utilidade pública a associação de cúmplices de um resgate UT, AACEUR. Resgate. Processo número 86/2020, interessado prefeito municipal, assunto: projeto de lei 47/2020, dispõe sobre a alteração e inclusão de metas e valores definidos no plano plurianual do PPA 2018-2021 e na LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2020, adequando-os, convalidando-os com as metas e prioridades estabelecidas na LOA, Lei Orçamentária Anual para 2021 e da outras providências. Processo número 87/2020, interessado prefeito municipal, assunto: projeto de lei 48/2020, estima a receita e fixa a despesa do município de Santo Anastácio para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Processo número 93/2020, interessado, vereador Bruno Loz, assunto: moção 6/2020, moção de apoio à chamada imediata dos aprovados no concurso de supervisor de ensino, em conformidade com o edital 2/2018, que tornou pública a abertura das inscrições e a realização do concurso público de provas e títulos em nível estadual, conforme prevê o parágrafo 4º, artigo 1º, decreto 53.037, de 28 de 5 de 2008, alterado pela resolução 22, de 7 de 2 de 2020, chamada essa, que assegura os interessados aprovados a supracitado concurso de direito de ingresso imediato no quadro do Magistério do Estado de São Paulo, no cargo de supervisor de ensino. Ingresso não representa ônus e erário, tendo em vista que esses cargos já existem e estão sendo exercidos em caráter de substituição. Processo número 95/2020, interessado prefeito municipal, assunto: projeto de lei 53/2020, dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes do PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício 2020 e da outras providências. Valor do crédito suplementar R$ 694 mil. Só isso, doutor? Nada mais havendo para ser tratado na ordem do dia da presente sessão ordinária, os trabalhos estão encerrados. Essa presidência agradece a presença de todos, os trabalhos estão encerrados. A todos uma boa noite e uma ótima semana.